Imagine ser o primeiro filho de um homem reverenciado, considerado o patriarca das 3 maiores religiões do mundo, mas ser lembrado apenas como uma figura secundária, um esquecido. Essa é a história de Ismael, o primogênito de Abraão. Enquanto muitos conhecem Isaque, o filho da promessa, poucos entendem o papel de Ismael e sua importância. Quem foi, afinal, Ismael? E por que ele é tão facilmente relegado a uma sombra na história de Abraão? A história de Ismael começa com uma promessa feita a Abraão, um homem já avançado em idade, que foi instruído por Deus a deixar sua terra natal e viajar para uma terra que ele não conhecia. Abraão, obedientemente, seguiu esse chamado, acreditando na promessa de que se tornaria pai de uma grande nação. No entanto, havia um obstáculo. Sara, sua esposa, era estéril, e ambos já eram idosos. Após anos de tentativas e muita expectativa, a frustração aumentou. Abraão e Sara se perguntavam se aquela promessa se cumpriria de fato. Nessa situação de desespero e dúvida, Sara propôs algo ousado, que Abraão tivesse um filho com sua serva egípcia, Agar. Ela acreditava que, dessa forma, a promessa divina de descendência poderia se concretizar. Abraão aceitou e dessa união nasceu Ismael, o primeiro filho de Abraão. Ismael chegou ao mundo em meio a essa tentativa de cumprir uma promessa sagrada, trazendo esperança e alegria para Abraão. Ele era, enfim, um pai, e Ismael, seu primogênito. Embora a presença de Ismael tenha sido motivo de alívio para Abraão, nem tudo era simples. A chegada de Ismael trouxe consigo tanto a esperança quanto os conflitos, especialmente entre Sara e Agar, sua mãe. Ismael, como o primeiro filho de Abraão, parecia destinado a grandes coisas. Segundo a tradição judaica e cristã, ele teria sido o herdeiro natural de seu pai, com a bênção de continuar a linhagem que Deus havia prometido a Abraão. No entanto, isso mudou drasticamente quando, anos depois, um milagre aconteceu. Sara, estéril por toda a vida, deu à luz um filho, Isaque. O nascimento de Isaque foi uma dádiva inesperada, e Abraão e Sara o viram como a verdadeira manifestação da promessa divina. Isso criou uma rivalidade profunda. Sara, temendo que Ismael pudesse ameaçar a posição de Isaque, pediu a Abraão que expulsasse Agar e Ismael. Abraão, embora relutante, acabou cedendo ao pedido de Sara. A situação entre Sara e Agar, já marcada por tensões, chegou ao ápice. Assim, Ismael e Agar foram enviados para o deserto, onde seu destino era incerto e as dificuldades pareciam insuperáveis. Esse episódio é descrito de forma emocionante no livro de Gênesis. Abraão despede-se de Ismael e Agar, dando-lhes pão e água, antes que eles partissem. O deserto é um lugar inóspito, e sem suprimentos adequados, a vida deles estava em perigo. Agar vagou com seu filho, até que a água se esgotou. Ela colocou Ismael debaixo de uma árvore e, incapaz de ver o sofrimento dele, afastou-se, sentou-se à distância e chorou. Nesse momento de desespero, um anjo apareceu para confortá-la, prometendo que Ismael também se tornaria o pai de uma grande nação. Essa promessa foi, para Agar e Ismael, um raio de esperança. A tradição religiosa muçulmana considera Ismael um profeta e ancestral de Maomé, o profeta do Islã, e o associa com a construção da Caaba, em Meca, ao lado de seu pai, Abraão. Essa narrativa revela como Ismael ocupa um lugar importante na fé islâmica, sendo visto como um dos fundadores da fé muçulmana. Ismael não é um filho esquecido. Ele é, na verdade, um elo fundamental entre 3 das maiores religiões do mundo e um símbolo da complexidade dos relacionamentos e das promessas divinas. A história de Ismael ensina lições profundas sobre fé, esperança e resiliência. Como filho de Abraão, Ismael ocupa um lugar crucial na narrativa de um homem considerado o patriarca da fé para bilhões de pessoas ao redor do mundo. Embora sua história seja marcada pelo conflito e pelo exílio, ela também é marcada pela redenção e pela promessa. No mundo moderno,
A figura de Ismael convida à reflexão sobre como uma única linhagem pode se desdobrar em tantas direções e como, apesar das diferenças, há uma origem comum. Abraão é visto como o pai de Ismael e Isaque, e a divisão entre as suas linhagens pode ser vista como uma metáfora para os caminhos que as religiões abraâmicas tomaram ao longo da história. Enquanto muitas vezes se foca apenas em Isaque como o filho da promessa, Ismael representa uma promessa cumprida em outro sentido, uma promessa de grandeza e descendência. Sua história, embora por vezes relegada ao esquecimento, permanece como um testemunho da graça e da promessa que se estende além das divisões. Ismael é, afinal, uma lembrança de que, mesmo os aparentemente esquecidos, mantêm um lugar importante nos planos divinos. Agora que você ouviu sobre a fascinante história de Ismael e como sua vida está conectada a tantas tradições e ensinamentos, eu tenho uma pergunta para você. Você gostaria de entender melhor a Bíblia, explorar esses mistérios e revelar o significado profundo das histórias que moldaram a história da humanidade? Conheça nosso curso exclusivo, projetado para quem quer mergulhar nas Escrituras, entender suas mensagens ocultas e aplicar esses ensinamentos no dia a dia. Este curso vai muito além de uma simples leitura. Você terá uma compreensão completa das passagens bíblicas, dos personagens e de como tudo isso se conecta de forma surpreendente. Não perca essa oportunidade. Ao se inscrever hoje, você terá acesso a aulas detalhadas, com linguagem acessível, feitas para transformar sua forma de ver e entender a Bíblia. Clique agora no link na descrição para se inscrever e comece sua jornada de descoberta e entendimento espiritual.